No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre crise existencial. E para a gente conversar sobre crise existencial, eu vou colocar a seguinte pergunta: como é que a gente passa por uma crise? Como é que a gente supera uma crise? Como é que a gente lida com um problema que parece impossível? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Muito bem. Para você que não me conhece, eu sou o Alberto, eu sou psicólogo clínico e eu gravo vídeos aqui para o YouTube. Me siga lá nas minhas outras redes sociais e outras informações importantes estão aqui embaixo na descrição. Vamos lá. Na minha experiência, as pessoas lidam com a crise de uma maneira equivocada. E eu consigo falar isso não apenas pela minha experiência enquanto psicólogo clínico, não apenas porque eu trabalhei durante 5 anos dando consultoria interna para empresas de tecnologia, marketing, finanças, etc. Mas olhando para mim mesmo, eu, Alberto. Porque eu, Alberto, também passei por algumas crises. E geralmente as pessoas têm a ideia de que a crise ela é uma coisa que é errada, que veio, sei lá, do mundo, do mundo do maligno ou alguma coisa assim parecida. E nesses anos todos, eu mudei a maneira como eu olho para a crise. E eu, ao invés de olhar a crise, porque eu antigamente só entendia a crise para mim era um momento difícil, um momento de opressão, um momento onde eu estava sendo oprimido, um momento onde onde a vida estava sendo injusta para mim. Era assim, estou sendo honesto, era assim como eu enxergava a crise. E hoje, depois que muitas coisas aconteceram, eu mudei a maneira como eu enxergo crise. E a crise para mim hoje, ela aparece na minha vida ou na vida das pessoas enquanto um tipo de momento de decisão. A crise é um momento de decisão. Para que as coisas fiquem ainda mais claras, eu vou dar esse exemplo. Eu vou usar essa metáfora. A crise é um tipo de pedágio. É isso. A crise é um tipo de pedágio. A crise, ela é a crise existencial, que seja o tipo de crise. A crise existencial, ela é um pedágio que se coloca diante de você, te mostrando que é obrigatório que você faça alguma coisa. Existe algo que esta crise está te requerendo. A crise existencial, a crise que você está vivendo, a crise que você enfrenta, ela é um chamado a você refletir sobre a maneira como as coisas estão. E existem algumas coisas aqui. A primeira é que a maneira como as coisas estão é insuficiente para que você passe do outro lado. Essa é a primeira coisa que a crise quer te mostrar. Que a maneira como as coisas estão na tua vida é insuficiente para que você passe para o outro lado. A segunda coisa que a crise quer te mostrar é que existe algo que você precisa fazer em ordem de se tornar apto para passar do outro lado. Então, a primeira coisa é que você está insuficiente e a segunda é que há algo que você precisa fazer. O que acontece com as pessoas quando elas se negam a entender que a versão atual delas é insuficiente para continuar? Elas permanecem no mesmo lugar onde elas estão. Só que existe uma questão psicológica que acontece, que na verdade é uma variação de uma lei biológica. Eu nunca vou esquecer essa lei e de tempos em tempos eu trago de volta essa lei em algumas das minhas palestras ou comunicações que eu faço. O avião está passar. Que é o seguinte, é a lei, se eu não estiver errado, de uso e desuso de Jean-Baptiste Lamarck. E ele dizia o seguinte, que de todas as partes de um corpo, as partes que mais se usam desenvolvem-se e as partes que menos se usam atrofiam-se. Eu nunca vou esquecer essa lei porque eu gosto muito dela. Eu vi essa lei muito provavelmente na quinta série, lá em Angola, em Luanda, na minha cidade, e eu nunca esqueci. Porque isso vale para absolutamente quase tudo.
aquilo que você mais desenvolve se você vai na academia todo dia, treinando grupos musculares diferentes, ou vai lá, 4 dias por semana, treinando grupos musculares diferentes e se alimentando bem e tendo uma rotina boa de sono, é inevitável que você fique mais forte. Se você está com sobrepeso e você coloca ali, todos os dias eu vou correr pelo menos 3 quilômetros, todos os dias eu vou correr 3 quilômetros, eu vou me alimentar melhor, sei lá, eu não preciso ter uma dieta restritiva, mas eu vou evitar comer alimentos processados e super gordurosos e tal, todos os dias da semana, pelo menos um dia, e nesse um dia eu vou reduzir, eu vou reduzir a quantidade. Se você não faz essas coisas, é inevitável que o que vai acontecer no curto e no longo prazo é que você não vai conseguir mudar os resultados daquilo que está acontecendo. E você vai continuar tendo o mesmo nível de interação e o mesmo nível de insatisfação e o mesmo nível de incomodação com as coisas que estão acontecendo. Você consegue entender? A menos que você mude essas coisas que estão acontecendo, você não vai mudar os resultados que você está tendo. Então, veja que se esse pedágio, se essa paragem obrigatória, ela se coloca para você como uma espécie de reflexão obrigatória em relação à maneira como as coisas estão e você se nega ainda assim a fazer qualquer tipo de alteração, o resultado é claro, o resultado é você continua como você está. É claro que você continua se sentindo muito bem, você continua se sentindo bem, porque supostamente você continua o mesmo, mas o preço que você paga é não conseguir ter acesso à vida que você gostaria de ter. E se a gente volta lá para a teoria de uso e desuso que eu estava falando, é o seguinte, se você treina e você corre, você se cuida, você vai ter os resultados de ter um corpo saudável. Se você não fizer isso, você vai continuar com o corpo que você tem. Não tem um meio termo em relação a isso. Ok? Muito bem. Alberto, mas o que isso tem a ver, a lei de uso e desuso, com o que você estava falando antes, né? Nessa coisa existencial e psicológica? Absolutamente tudo. Porque não é só que se você não fizer as mudanças necessárias, você não vai avançar. Ok, você já sabe que você não vai avançar, mas não é que você fica igual como você estava. Porque agora você já tem o conhecimento de que o preço precisa ser pago e você se negou a pagar o preço. Então o que vai acontecer é que assim como um músculo que você não treina, ele se atrofia, a lei, você vai diminuindo a tua capacidade de resolver aquele problema. E aquele problema começa a ficar cada vez maior e a tua capacidade de resolver aquele problema começa a ficar cada vez menor. É inversamente proporcional. É como se, deixa eu dar um exemplo para você, é como se você tivesse pedido dinheiro emprestado a um banco. E aí vem o momento, você usou o cartão de, você estourou o cartão de crédito. E aí chegou o momento para você pagar a parcela do cartão de crédito. E você, só que você não tem dinheiro para pagar esse cartão de crédito. Então o que você faz? Você faz o seguinte, você paga uma parcela mínima. Dependendo do banco que você tem como uso, ok, eles aceitam a tua parcela mínima, mas eles vão aumentar o valor dos juros sobre a tua dívida. E daqui a pouco, se no próximo mês você pagar de novo a versão mínima, eles vão de novo fazer a mesma operação. E daqui a pouco, os juros compostos sobre a dívida começam a operar e daqui a pouco você, de, você devia R$ 1.000 ou você devia R$ 500 e agora você deve R$ 20.000, você deve R$ 25.000. Por quê? Porque a tua incapacidade de resolver o problema presente e o fato de você ter aceitado a inércia ao invés de mudar e de enfrentar a situação e por isso mudá-la, faz com que invariavelmente você perca a capacidade de resolver o problema na medida em que o tempo vai passando. Então esse é o problema de você, esse é o problema de você não fazer nada, de você decidir, não, eu não vou fazer nada em relação a esse pedágio. Mas vamos passar pelo ponto seguinte, vamos dizer que você decida fazer alguma coisa em relação a esse problema. Tá passando o ônibus. O que vai acontecer é que você fala o seguinte, ok, eu entendo que a versão que eu era é insuficiente para lidar com isso, existe algo que eu preciso fazer em ordem de avançar para o outro lado. Isso significa necessariamente que você precisa ter clareza sobre o que está sendo pedido para você.
quando você obter a clareza sobre o que está sendo pedido para você, esta crise existencial está pedindo alguma coisa de você. Eu vou dar um exemplo sobre a minha história para você entender. Mas quando você entende o que está sendo pedido para você e você se coloca na posição de ter coragem para oferecer o que está sendo pedido, você se torna uma outra coisa. E por se tornar uma outra coisa, esta outra coisa que você se torna é o que está autorizado a passar. Agora eu vou dar exemplo para você da minha própria história. A primeira vez que eu passei por uma grande crise, houveram, na verdade, várias crises que eu passei na minha vida inteira, desde Angola até o Brasil e etc. Mas uma forte crise que eu passei foi uma crise religiosa. Eu vim para o Brasil, eu estava estudando psicologia de manhã e eu fazia teologia de noite. E o que aconteceu é que chegou um momento que essas duas disciplinas, essas duas áreas de conhecimento começaram a ficar conflituosas na minha cabeça, muito conflituosas. Então havia coisas muito fortes e eu sempre fui muito cético, sempre fui uma pessoa muito racional. Talvez seja por isso que eu queria ser engenheiro. Só que depois eu mudei, mas mudei muito mais por uma questão de interesse em conhecimento e mudei por uma questão também de querer ter mais conhecimento teológico do que necessariamente o meu temperamento fosse mudado. Mas o que aconteceu foi que eu queria ter clareza sobre determinados assuntos na psicologia e na teologia que eu não conseguia encontrar. Porque isso chocava com as minhas crenças anteriores que eu tinha sobre psicologia, sobre pessoas e sobre espiritualidade, Deus, etc. E o que aconteceu foi que eu entrei numa crise e eu cheguei ao ponto, veja, mesmo tendo nascido numa família de... Não nascido, mas a minha família, depois de eu ter nascido, alguns anos depois, se tornou uma família cristã e etc. E o fato é que eu entrei numa crise ao ponto de me perguntar se Deus de fato existia, se Deus não seria apenas um discurso usado para controlar as massas. Eu cheguei a me questionar profundamente isso. E o problema não era só esse, o problema era que ninguém conseguia me ajudar. Ninguém conseguia me ajudar. Porque ao mesmo tempo que eu questionava os meus professores de teologia, eu questionava os meus professores de teologia sobre coisas que eram irreconciliáveis para mim. E que eu não, e não é só que eu não conseguia entender, eram coisas que para mim não faziam sentido, e eu questionava eles, e eu questionava muito, e muitas vezes nem meus professores da faculdade de teologia ou de psicologia conseguiam me direcionar e me ajudar, e nem os meus colegas. Então literalmente me vi sozinho, e eu não sabia o que fazer. O tempo passou. E eu lembro, inclusive, de ter orado a Deus e ter falado: Deus, eu sei que foi o Senhor quem me deu a minha capacidade de pensar e de questionar as coisas. E eu sei que foi o Senhor que me permitiu que eu entrasse nesse momento de crise. Só que eu não consigo não levar a sério as coisas que eu sei. E a única forma de eu sair dessa crise é se o Senhor me ajudar. Passou algum tempo, eu fiquei alguns meses nessa crise. E eu sei que a única forma de eu ter resolvido essa crise foi que eu comecei a lembrar de experiências que tinham acontecido na minha vida pessoal em Angola, muito pessoais, muito sensíveis, de eu quase ter morrido, de problemas muito sérios na minha família. E eu comecei a lembrar de como Deus foi muito bom comigo, de como Deus cuidou de mim durante esses momentos. E foi essa lembrança que me fez entender, não tinha como. Ninguém sabia daquilo, aquilo não tinha sido preparado, não é possível que aquilo tenha sido coincidência. Então foi essa lembrança que me reorganizou. E daí eu entrei no eixo. Mas ao mesmo tempo eu também tinha crises do ponto de vista psicológico, porque eu tinha grandes dúvidas em relação às crenças que eu tinha anteriormente sobre as pessoas e sobre mim, que a faculdade de psicologia levantou. E agora como é que eu ia resolver isso? E a maneira como eu resolvi isso foi porque eu tive que necessariamente flexibilizar algumas coisas que eu tinha como certa.
Eu tive que abrir mão de algumas certezas. Eu tive que abrir mão de algumas coisas que para mim sempre foram assim, sempre foi assim que aconteceu. Eu tive que mudar isso. Porque ou eu mudava isso, veja o tamanho do problema. Ou eu mudava essas crenças tão rígidas que eu tinha, ou eu continuava a mesma pessoa. Só que se eu continuava a mesma pessoa, eu não tinha como me tornar naquilo que estava disponível para mim, que é quem eu sou hoje. Mas ou eu mudava aquilo, ou eu iria continuar o mesmo, só que eu ia continuar o mesmo infeliz, porque eu sabia que existia outra forma de pensar, que era inclusive mais potente do ponto de vista argumentacional do que as outras coisas. E eu não tinha como resolver isso. Então a minha solução foi essa. Foi flexibilizar algumas coisas. Foi chegar ao ponto de ter coragem para reconhecer, realmente, talvez essa forma como eu sempre pensei não é tão certa assim. Talvez eu me equivoquei aqui. Talvez eu tenho que mudar isso aqui. E como eu falei antes, esses movimentos de você mudar, de você entender o que a crise está te chamando para fazer, e você... Então, a partir do momento que eu fiz o que a crise demandava de mim, que era, eu precisava refazer algumas crenças que eu tinha, e eu precisava refazer alguns valores, não valores, porque valores é aquilo que a gente valoriza, mas eu precisava redirecionar a maneira como eu enxergava ou o peso que eu dava para determinadas coisas. A partir dessa mudança que eu aceitei com o sofrimento, é que eu fui capaz de resolver a crise. É que eu fui capaz de superar a crise. E quando eu consegui superar a crise, a superação da crise equivale a você passar pelo pedágio. Então é por isso que eu falei que o que acontece é que quando você enxerga que a versão que você é agora é insuficiente, por um lado, para lidar com aquilo que está do outro lado, e que você resolve a questão que está sendo colocada para você, aquilo que você resolve e a versão que você se torna como consequência disso é aquilo que está autorizado a passar do outro lado. Então, aquilo que você é hoje, o problema da crise é o seguinte, para encerrar esse vídeo porque ele já ficou muito longo. A crise, ela te coloca um problema que quando você resolver, a tua versão que resolve o problema é a versão que pode avançar. É essa versão que pode avançar. A versão que você é hoje não consegue avançar porque ela não satisfaz os critérios necessários para avançar. Então, a menos que você olhe para o que a crise está te pedindo, você não e faça o que ela está te pedindo, você não vai conseguir avançar. É isso que significa superar uma crise. É como eu vejo. Não me parece que negar que a crise existe, achar que a crise é uma coisa que vem do demônio, ou alguma coisa, ou qualquer uma outra coisa, vá resolver a questão. Eu espero que esse vídeo te encontre no lugar onde você consiga entender o que eu estou falando, porque demorou para eu entender isso aqui, ok? Demorou para eu entender isso aqui. Bem, a gente tá ficando por aqui. Aqui embaixo você vai ter acesso ao link da minha rede social, do meu Instagram, do meu TikTok. Você vai ter acesso ao meu treinamento de desenvolvimento pessoal, Clareza, que ajuda as pessoas a vencerem bloqueios emocionais, que ajuda as pessoas a lidarem com questões existenciais difíceis, vai te ajudar a entender qual é o teu estilo de afeto, quais são os teus padrões emocionais de relacionamento, como você pode superar feridas emocionais que são consequência de cada estilo de afeto, para que você consiga ter uma vida com mais sentido e mais feliz. Bem, é isso. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Sim, tem o link da Exatos, que é a minha empresa, onde você vai ter ajuda da inteligência artificial para que você consiga tomar melhores decisões financeiras. Você não vai ter apenas controle sobre o que entra e o que sai, para que você consiga inclusive dar valor ao seu dinheiro, mas você vai conseguir finalmente ser uma pessoa que vai conseguir se ver no lugar de não ficar o tempo inteiro se perguntando aonde é que foi meu dinheiro, o que está acontecendo.
Parece que todo mundo consegue comprar coisas menos eu. Bem, acesse a Exatos, o link está aqui embaixo na descrição. Adquira o Clareza, o link está aqui embaixo na descrição. E me siga nas redes sociais. A gente se fala, até lá, tchau, tchau.